Vamos lá. Bom, então, para começar aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho de vendas e acompanhamento. Então, aqui da Itália, eu continuo fazendo vendas, tá? Aí no Brasil e acompanhamento, e claro, também vendas aqui na Itália. Então, graças a Deus, a gente começou a formar aqui uma carteira de clientes, que tem sido muito bacana. E o mais legal é que a gente tem visto o poder da indicação, que acontece aqui na Itália, que é muito forte. Então, um cliente bem satisfeito, ele indica outros, e aqui funciona muito a parte da indicação. Então, é muito contato de lista quente que a gente fala. Então, a partir do momento que você desenvolve um cliente, você passa a ter um cliente novo, o poder de duplicação com a indicação é muito forte aqui. Então, a gente já começou a fazer clientes esse mês, o mês ainda não terminou, tá no começo, mas já foram mais de 700 euros, então é muito bom ganhar em euro, principalmente considerando o câmbio de agora no Brasil, que está quase 5, mas tem sido muito bom, então a gente já está com alguns clientes aqui. E para poder ter essa rotina de fazer vendas no Brasil, à distância, é importante que a gente tenha uma rotina de se fazer lembrar. Então, eu vi isso uma vez da Thaís Malva, eu nunca esqueço, quem não é visto não é lembrado. Então, eu procuro muito trabalhar a mídia social, então eu sigo fazendo post, eu posto minha rotina, eu posto a gente usando os produtos, eu usando os produtos, posto foto de cliente. Então, isso continua fazendo com que as pessoas saibam que a Paty segue trabalhando com a Herbalife e que eu posso ajudá-las, tá? Então, eu sempre faço esse trabalho via Facebook e o Instagram. Hoje, bastante o Instagram era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, assim, não usava tanto, né? E comecei a usar o Feu, meu patrocinador, ele me motivou bastante. Paty, usa o Stories, usa o Stories. E eu comecei a usar e tá dando muito resultado. Então, no Stories eu posto rotina, posto receita. Isso tem atraído novos clientes, tá? Mas na prática é ter uma agenda com essa meta de prospecção. Confesso que no começo eu tinha um pouquinho de dificuldade de fazer Stories. Que aí você para comer ali, você vai bater seu shake. Quando vê, eu já tava tomando shake. Eu falei, não, peraí, eu tenho que gravar eu fazendo shake, eu tomando shake, eu pondo a colher dentro da shakeira, assim, sabe? Então, assim, é ter uma agenda, a gente saber que precisa fazer, você colocar isso na agenda, tá? Do que tem que ser feito. Então, isso tem me ajudado bastante, essa agenda. E nem sempre queremos fazer o post stories, né? No começo eu ficava com dificuldade, falei, meu Deus, tem que parar para fazer, tem que parar para fazer. Só que isso é importante para a gente criar uma base de novos prospectos, seja tanto para vendas quanto para negócio. Então eu uso bastante a mídia social. Hoje eu tenho uma agenda, inclusive, já bem montadinha, com inclusive posts que eu tenho que fazer, seja de rotina de alimentação ou mesmo de negócio, eu tenho essa agenda. E lifestyle, sim, sempre. Seja com a Sara, levando a Sara para a escola, falando da minha gravidez, que é uma coisa que tem chamado bastante a atenção das pessoas. Elas perguntam, elas entram em contato, elas falam que gostam de ver. Então, eu tenho essa rotina. Isso tem me ajudado bastante. Eu estou com um post de negócio falando sobre a duplicação de espaço, que eu faço toda semana. Isso tem sido bom para divulgar o poder que a gente tem de duplicação de espaço como uma ferramenta de franquia. Então, eu comecei a fazer isso, já estou na 3ª semana. Então, é bem bacana esse trabalho também que a gente faz de negócio. E sobre vendas. Então, falando exatamente sobre vendas e acompanhamento, como eu falei, eu faço a prospecção pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Então, por exemplo, quando surgiu o colágeno, eu mando mensagem para as pessoas que eu tenho contato, para os meus clientes, falando do novo produto. Então, eu fiz venda de colágeno assim também pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook. O acompanhamento, ele funciona hoje com a tecnologia, gente, tem sido muito bom, porque eu consigo fazer acompanhamento pelo WhatsApp. Então, além dos grupos de WhatsApp, eu também faço acompanhamento individual. Então, eu coloco a pessoa no grupo dos 5 dias, depois ela vai para o 30. Dependendo da pessoa, ela não vai para os grupos, porque ela não quer participar do grupo. Então, eu faço um acompanhamento individual. Esse acompanhamento ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal, mas a ideia é eu sempre estar em contato com a pessoa. Eu coloquei, inclusive, aqui algumas fotos de prospecção. Então, no meu Instagram, eu uso foto de resultado. E também posto receita. As receitas têm atraído muitas pessoas, elas perguntam, elas querem saber o que é.
e aí elas querem comprar aquele produto. Então, por exemplo, eu já fiz venda de fibra, já fiz venda de proteína por conta das receitas. Então, funciona bastante, porque daí eu falo para a pessoa, olha, eu fiz com a proteína, funciona com a proteína. Então, isso é bom, porque já gerou vendas. E o acompanhamento, eu faço, como eu falei para vocês, pelo WhatsApp. Aqui do lado, vocês estão vendo a foto de uma cliente. Essa cliente, eu quis colocar ela. Tem outras clientes também que eu faço acompanhamento pelo WhatsApp. Essa é uma cliente que eu não conheço pessoalmente. Eu não conheço ela, nunca vi, né? Já faz mais de 2 anos, quase 3 anos que ela é minha cliente. E tudo online. Tudo aconteceu via Facebook, grupo de Facebook, comprou produto, depois fidelizei. Então, esses clientes à distância, eu gosto, é mais fácil fidelizar, porque daí também não corre o risco da gente perder eles, né? E essa fidelização de fazer o cadastro do cliente VIP para ele ter desconto também facilita a compra. Então, eu faço isso com os clientes, tá? À distância. Então, essa cliente, que é a Sandra, ela sempre faz, eu sempre faço acompanhamento com ela. Então, tem hora que ela para, daí ela volta. Ela para, ela volta. E desde que eu tô na Itália, ela retomou o programa de novo. Isso aqui, inclusive, é uma mensagem recente dela, que ela me pede rotina. Então, ela tinha uma rotina no horário da academia, que era de manhã, depois ela mudou e pediu para a noite. Então, eu passei a rotina para ela, eu converso com ela. Então, toda semana eu falo com a Sandra para saber como ela tá. Tá? Então, esse acompanhamento ele é muito fácil pelo WhatsApp. Então, não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Na verdade, o que exigiu assim mais de mim, que era coisas que talvez eu não fazia, talvez não, que eu não tinha tanta regra por ter muito cliente no tete a tete, é essa rotina de falar com a pessoa. Consistência. Então, toda semana eu falo com esses clientes. São coisas que passava batido, porque como eu tinha muito cliente que eu atendia pessoalmente, então às vezes eu negligenciava esse acompanhamento à distância. Apesar que com a Sandra não, ele sempre foi muito cravadinho. Então, isso me trouxe uma rotina melhor desse acompanhamento à distância, tá? Que para mim faz bastante diferença, porque como eu falei, eu sigo vendendo, eu faço vendas, e isso é bom. Tá? E uma outra coisa também é esse contato que eu faço individual, além dos grupos, de passar receitas, passar dicas. Então, muitas dicas que vocês postam nos grupos, eu compartilho com os clientes, eles gostam. Então, às vezes, até cliente que não está ativo, eu posto alguma dica, e aí é bom porque desperta o interesse, aí a pessoa pergunta mais. Quando vê que quer comprar produto, eu tive uma cliente recentemente por causa do pudim. E ela retomou a compra de produto por conta dos pudins. Então foi super legal, porque ela falou: nossa, Paty, eu adoro pudim, eu não sabia fazer. Então eu vou precisar do que para fazer esse pudim que você compartilhou comigo? E ela foi lá e comprou os produtos, tá? Então isso é legal também. E agora sobre recrutamento. Então, sobre recrutamento, o trabalho que eu faço também é com uma agenda, como eu falei para vocês. Então, de segunda ou terça-feira eu faço esse post, tá? Então, eu sempre posto um endereço de algum espaço do nosso grupo, promovendo e falando, eu quero dizer para a pessoa que sempre ela vai ter uma loja perto dela. As fotos são genéricas. As fotos, eu sempre uso as mesmas fotos, eu sempre uso esse mesmo formato, eu só mudo o endereço. Então, aqui é o exemplo de um post que eu fiz do espaço da Lussandra, esse endereço é do espaço da Lussandra. Então, a ideia é falar para a pessoa que sempre tem uma loja perto dela e que se ela conhece alguém que gostaria também de fazer o negócio e ter uma loja, que pense em empreender, ela pode falar comigo. Então, a ideia do post é gerar essa curiosidade, gerar prospectos. Eu estou na 3ª semana, então ainda não tive, não posso falar de números ainda, mas as pessoas visualizam, elas visualizam. Então, eu posto tanto no meu feed, tá? Na linha do tempo do Instagram e do Facebook, e eu também faço stories. Os stories a gente pode deixar gravado também, então eu tenho uma parte lá no meu Instagram que é negócio, franquias. Então, quando a pessoa clica lá, todos esses posts que eu fiz, ela vai encontrar lá também, e ela vai conseguir ver, nossa, tem na Vila Clementino, hoje eu fiz do da Camille, Bandone. Ah, tem Pinheiros, tem no Bom Retiro. Então, a pessoa começa a ver que existem essas lojas, e isso pode trazer ela pode ficar curiosa e querer saber o que é. Na verdade, esse é o intuito, tá?
E, claro, promover os espaços do grupo também. Na verdade, é criar uma autoridade para você, que você tem várias lojas e você conhece do negócio. Exato, tá? Com esses posts, mas, Paty, como é que... E uma pessoa está interessada, como é que você faz? Eu posso fazer uma apresentação online, então o fato de não estar pessoalmente não me impede. Então, hoje a gente tem aquelas reuniões que já acontecem, né, que inclusive o Rô e o Paulo promovem. Então, a gente tem essa opção de promover essas reuniões que já acontecem com depoimentos, tudo. Quando a pessoa não tem horário, quando o horário não bate, aí a apresentação quem faz sou eu. Então, eu marco com ela. Eu já fiz, inclusive, a apresentação pelo próprio Instagram. Eu não sabia, tem uma câmerazinha lá, a gente clica e você consegue fazer a reunião pelo Instagram. Então, já fiz a apresentação assim, então não é impedimento. Se a pessoa tem interesse, eu tento colocar ela numa apresentação com depoimentos, aquela que o Rô e o Paulo compartilham, né? O pessoal também, os tabuladores fazem, ou eu mesma faço essa apresentação, tá? E já aconteceu, inclusive, essas apresentações, eu já tive resultado com cliente, através de cliente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, dá para fazer. Pode ser pelo WhatsApp, ou também pode ser pelo Zoom, tá? Hoje, o WhatsApp, ele permite que você faça reuniões com até 4 pessoas. Então, por exemplo, se eu chamo o Rodrigo pelo WhatsApp, tem um botãozinho lá de mais, eu consigo chamar outras pessoas para participar da videochamada que eu estou fazendo com o Rô. Então, hoje você pode fazer isso com até 4 pessoas. O bom, nesse caso, se é uma reunião menor, é porque não tem limite de tempo, né? O Zoom, a sala cai e a gente tem que abrir de novo, né? Então, dá para fazer também pelo WhatsApp dessa forma. E o acompanhamento? O acompanhamento, no caso de recrutamento, ele não impede também, gente. Então, assim, no começo... eu confesso que era uma coisa que eu tinha um pouco de receio, eu falava para o Fred, puxa, mas e se surgir, né? Porque todos os meus clientes, gente, aí no Brasil, eu sempre fiz questão de adicionar no Face, todo mundo. Então, eu sempre trabalhei mais forte no Face. Então, todo cliente que entra no meu espaço, eu dou um jeito dele ser o meu amigo no Face, em algum momento o mais rápido possível. Então, eu tenho muitos clientes no Facebook, clientes antigos, da época de quando eu entrei no negócio, eu ainda tenho. E uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é sempre curtir as fotos. Quando eles postam, eu curto, dependendo do que eles postam, eu faço comentários, eu deixo algum comentário. Porque isso faz com que essas pessoas continuem aparecendo para mim e eu aparecendo para elas. E aí eu volto naquela frase da Thaís, quem não é visto não é lembrado. Então, se faça ser lembrado através disso. Então, isso ajuda bastante. E quando eu vim para cá, que eu tinha esse receio que eu falei para vocês, eu falava para o Fred, puxa, mas estando aqui, a gente ainda tem uma lista quente no Brasil. Até hoje a gente tem, né? Uma lista que é viva, inclusive, né? E como que a gente vai fazer para acompanhar? Porque quando a pessoa entra no negócio, a gente senta, passa 72 horas, tudo. E, gente, eu descobri que dá para fazer isso à distância e que, olha, na situação hoje, pelo menos em São Paulo, com todo aquele trânsito, com tantas coisas que às vezes acontecem, não dá para a gente se encontrar, eu descobri que hoje, inclusive, se eu estivesse morando em São Paulo, eu usaria esse método, porque é impressionante como a gente consegue também estar perto das pessoas através da tecnologia. Então, eu deixei esse medo de lado e a gente recrutou. Graças a Deus, esse ano a gente recrutou 9 supervisores. E todos esses supervisores, a gente fez plano de 72 horas, a gente fez acompanhamento, a gente fez busca de ponto. Tudo que eu fazia pessoalmente com as pessoas, eu passei a fazer online. Só que a diferença para mim que eu consigo enxergar hoje é que tem mais consistência, até pela facilidade. Então, é muito mais fácil você marcar um Zoom com a pessoa para fazer acompanhamento, por exemplo, assim que ela entra no negócio, é mais fácil, sempre dá certo a agenda do que fazer pessoalmente. Porque às vezes a pessoa pega trânsito, acontece isso, acontece aquilo. Inclusive em horários que a gente fala, puxa, é muito melhor. Teve gente que falou para mim, olha, Paty, que faz parcial. Eu entro hoje às 10 da manhã. A gente pode fazer um Zoom 8h30 da manhã. Então, conseguir fazer em horários assim que a pessoa ainda está em casa. A gente faz com tranquilidade, consegue conversar.
Então, o acompanhamento, ele segue. Então, uma pessoa nova hoje que entra no negócio, para mim é muito claro. Eu faço o plano de 72 horas, a gente alinha as expectativas, tudo aquilo que a gente faz no plano de 72 horas. Alinhar a expectativa, passar plano de ação para a pessoa. E o acompanhamento desses números, desse plano, eu sigo fazendo pelo WhatsApp, tá? Então, eu ligo a câmera e aí eu converso com a pessoa. Esse acompanhamento, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal. Então, de acordo com a evolução da pessoa no negócio, e conforme a gente vê a necessidade, a gente pode fazer semanal. Mas, assim, eu tô sempre em contato com as pessoas, isso é muito legal, tá? Então, tem funcionado bastante. E eu vejo que, assim, poupa bastante tempo. Então, se você tiver dificuldade de encontrar o seu novo consultor por conta de um monte de coisa, de agenda, de trânsito, de várias outras coisas, tenha certeza que essa ferramenta do WhatsApp, da videochamada, seja pelo WhatsApp, pelo Face, ajuda bastante. Então, eu estou sempre em contato com as pessoas através disso, tá? Então, funciona. Então, à distância, a gente tem conseguido acompanhar, inclusive acompanhar os números, a evolução, tem sido muito bom. E aí seja interessante. Então, é isso que a gente tem procurado muito, esse trabalho à distância, ele tem sido muito assim, de promover para a pessoa estilo de vida, que dá para fazer à distância. Eu tenho falado com muitas pessoas pelo o direct do Instagram, que eles me falam, Paty, que legal ver você fazendo à distância. Eles falam, se você continua trabalhando na Herbalife, como você consegue fazer isso? Como que você tem essas reuniões? Eu já fiz não faz tanto tempo, com uma moça de uma outra linha de presidente. Ela frequenta o sistema, inclusive, do Azambuja, e ela me ligou, ela falou, Paty, você pode me dar umas dicas? Como que você faz isso? Porque eu tenho gente em outros estados, eu vejo que você trabalha com a equipe. Então, assim, tem sido muito legal. Então, as pessoas têm notado isso. Então, se as pessoas da Herbalife notam isso, pessoas que não são da Herbalife, ou seja, a minha lista quente, também tem notado. Prova disso é que eles perguntam mesmo algumas coisas. Você consegue? Você ainda trabalha, então, com Herbalife? Mesmo na Itália, existe Herbalife na Itália? Então, as pessoas estão vendo, tá? Então, isso que é legal. Então, a gente posta mesmo o estilo de vida, a nossa vida, que é a nossa rotina, rotina com o time, com o nosso negócio da Herbalife, que a gente continua fazendo aqui. Não é só trabalho. E que não é só trabalho, claro. Então, isso tem sido muito bom, assim, pra gente, tá? Tem muita gente que fica perguntando, curiosa, a gente sabe que essas coisas amadurecem e viram negócio, como aconteceram com essas pessoas. Um desses supervisores, por exemplo, veio muito disso, da gente estar aqui fazendo negócio à distância e chamou a atenção, tá? Então, faz diferença. E claro, né, eu aproveito que a gente faz essas reuniões. A gente também, isso foi estendido, na verdade, não é que foi estendido, começou com a equipe. Então, assim que eu cheguei aqui, eu criei um grupo com algumas meninas. Esse grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje são divididos em 2 grupos do WhatsApp. São quase 20 meninas, né? Como o nosso negócio, mais de 70% são mulheres. Então, somos todas mulheres nesses grupos. E começou fazendo acompanhamento, conversando com as meninas toda semana. E eu comecei a promover isso também nos stories. Então, toda reunião que a gente faz com as meninas, eu coloco reunião de empreendedores. Então, eu uso isso também como uma ferramenta de recrutamento. Como eu uso os stories, que eu falei para vocês, então eu sempre posto lá. Reunião de empreendedoras, faça parte do time, né? Eu coloquei resultados, teve essa flyer com a Luana, com a Edna e com a Elisa, de uma semana. Então, isso ajuda bastante. E, além disso, isso também mostra para as pessoas que, assim, porque as pessoas se perguntam, tá bom, mas se eu falar com a Paty e entrar para o negócio, vai ter assessoria? Porque, afinal de contas, ela está na Itália. Como é que eu entro para o negócio se ela não está aqui? Então, isso, inclusive, passa esse tipo de segurança para a pessoa, né? Para ela, pelo menos, me perguntar. Então, existe essa possibilidade, porque às vezes a pessoa, antes de perguntar, ela já fala, não, mas aí como a Paty está lá, não dá para fazer negócio com ela. Não, dá sim, ela consegue entender isso, porque eu promovo isso, que existe uma assessoria, e que mesmo estando distante, ela é bem-vinda no time,
ela pode entrar para o grupo e ela vai receber toda a assessoria de como se eu estivesse aí. Tá? Então, existe essa mensagem que eu passo através dessas fotos, desses posts que eu faço, tá? E como eu falei para vocês, desde a mudança, já foram novos supervisores, todos receberam plano de 72 horas, até quem gostaria de abrir espaço recebeu o estudo de ponto. Tudo que as pessoas precisavam de apoio, eu consegui fazer por esse trabalho que eu disse para vocês, através do WhatsApp, dessas reuniões, e tudo escrito. Eu passo planilha, a gente faz preenchimento de planilha, eu acompanho esses números, então assim, a gente montou um plano. Então, a gente colocou qual vai ser a meta semanal de vendas, meta de contatos de vendas. Aí, o que eu faço? A gente marca um novo encontro, né, pelo WhatsApp, via essa videochamada. E nessa videochamada, a gente fala sobre isso. E aí, como foi sua semana? Então, é muito básico, gente, não tem segredo mesmo. Como foi sua semana? Ó, a gente colocou aqui no nosso plano que você ia falar com tantas pessoas. Como foi? Você conseguiu esse número? Qual foi a dificuldade? A gente tem uma liberdade tão grande, porque, como eu falei para vocês, a gente consegue ter um tempo, porque às vezes a gente marca pessoalmente, era sempre. Às vezes acontecia de ser em horários que a pessoa falava assim, ó, mas eu só tenho meia hora. O que eu percebi à distância é que a gente consegue fazer esses encontros em horários que a pessoa tem mais disponibilidade, que ela está mais tranquila, então flui melhor. Então, toda vez que eu faço as videochamadas, flui muito, muito bem, gente, flui mesmo. Então, a pessoa fala, daí a gente fala sobre dificuldades, quais foram os desafios, tenta fazer ajustes. Então, isso é uma realidade hoje, que eu consigo enxergar através dessa tecnologia, que facilita bastante, tá? Eu falo que hoje eu estou muito mais perto do que quando eu estava aí. Então, isso tem ajudado bastante esse acompanhamento, tá? Principalmente para os novos, que recebem todo o apoio, tá? Mesmo estando longe. Então, com esses novos supervisores, foi muito igual. Traçar plano, desenhar isso e fazer o acompanhamento. Então, esse suporte, todos eles receberam através desse contato. E aí, claro, cria grupo, dependendo se for em linha, se não for. Eu crio grupo no WhatsApp, então eu estou sempre conversando, então eu falo com essas pessoas. Então funciona bastante, tá? Aí eu queria compartilhar com vocês como que eu faço esse controle. É sempre sugestão. Eu aprendi com a Marcela, mas sempre falou, a gente não é chefe de ninguém. Então ela sempre falou, Paty, a gente sugere. Então, a gente sempre sugere. Então, eu sempre aprendi isso com a Maia, é o que eu falo para as pessoas. Então, esse aqui é um novo plano que a gente está fazendo. Então, recentemente, eu terminei um plano de 90 dias com esse grupo que a gente formou aqui. Então, eu formei um grupo com as pessoas do time. Como eu falei para vocês, então, desde a nossa chegada, eu comecei um grupo para estar perto da equipe, então eu não queria ficar distante das pessoas. Não queria porque eu estou aqui, eu não sei o que acontece aí. Então, a ideia do grupo foi exatamente essa, estar perto, não é, como é que fala a palavra? Não é para tirar satisfação, sabe? Mas saber como é que você está, como é que vocês estão, como está o negócio, como eu posso ajudar. Né? A Marcela sempre ensinou isso, como eu posso te ajudar. Então, sempre foi com essa ideia. E o grupo, quando começou, foi bem legal porque foi para estar perto. E aí, conforme o tempo foi passando, eu, junto com as meninas, junto com o próprio grupo, a gente foi vendo necessidades. Aí, enfim, elas davam sugestões. E aí, hoje está bem profissional esse acompanhamento, está super legal porque tem números. Então, recentemente, a gente terminou um plano, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o primeiro. Então, recentemente, a gente terminou esse plano de 90 dias, foi uma sugestão. Também não começou assim, eram outros números. Aí a gente se reunia, poxa, Paty, se a gente colocasse esse número, se a gente colocasse esse indicador. E aí foi melhorando, sabe? Foi super legal. Esse plano de 90 dias, inclusive a gente desenhou metas de vendas. Então, as metas de vendas eram com meta de desafio, de venda por dia, venda de shake, por dia não, por semana, venda de shakes por semana. Vocês viram que eu coloquei aqui? Essa é até a planilha modelo, foi o último que a gente fez. Então, tinha lá semana de agosto, então quantos 90 dias, 30. Eram números até para a gente ter controle, não substitui o mapa, tá, de EVS, o mapa de negócio, não substitui.
Eu fiz assim porque era mais fácil para as meninas preencherem e me encaminharem. Então, era mais fácil. Então, a gente fez esse controle. E o que é legal? Porque daí a gente eu conseguia ver, elas mandavam para mim depois. A gente até no começo fazia ditado. Então, no grupo, vamos lá, quem vai começar? Lussandra. Lu, como foi essa semana? Ah, vendi isso, vendi aquilo. Agora é a Edna. Aí a Edna falava. E aí foi super legal. E uma coisa que é super legal também do grupo, gente, é que existe uma mescla lá. Então, não é a mesma linha. Então, tem um monte de crossline. Então, os dois grupos é um monte de crossline. Só tomou cuidado, dependendo do Zoom que a gente faz, para não ter, tipo, patrocinador e downline, porque às vezes expõe alguns números, algumas coisas, a gente não queria expor a galera. Mas, em geral, é todo mundo crossline, e isso é muito legal, porque um ajuda o outro. Então, quando elas compartilham essa planilha, eu consigo avaliar os números, a gente consegue conversar juntas. E aí tem uma que tem uma semana melhor, ela dá dicas, ela fala o que foi que fez ela ter a semana melhor. Então, assim, é muito gostoso o grupo, porque uma coisa que eu tenho visto é que, assim, no final eu tô ali só para abrir a sala. Mas quem faz todo o trabalho são elas, que juntas dão força uma para a outra. E essa sinergia que criou nesse grupo de acompanhamento com a equipe é tão gostoso, porque, por exemplo, existem pessoas ali que nem se conheciam tanto, e depois do grupo passaram a se conhecer. E existe uma coisa de gratidão, é que é muito legal isso no nosso grupo. O nosso grupo é o grupo do amor, né? Então as pessoas, elas têm tanta gratidão quando o outro vai e compartilha uma coisa, elas ficam gratas e aí elas colocam em ação pela gratidão, por ter, como ela compartilhou com ela aquilo, ela se sente na obrigação de, puxa, já que você compartilhou, eu vou colocar em ação. Então existe muito esse sentimento no grupo. Então esse acompanhamento tem gerado exatamente isso, essa união, tá, do grupo, das meninas, através inclusive da exposição desses números, porque elas vibram uma pelas outras. E isso tem sido muito legal. Mas, falando dessa planilha, eu consigo ter controle não, eu tenho acesso a esses números, e é legal, porque também dependendo do número, dependendo da dificuldade da pessoa, do desafio, eu também faço acompanhamento individual. Então, dependendo da planilha, da pessoa, Paty, olha, eu tô com essa dificuldade, em vista das meninas, está acontecendo isso, vamos conversar? Então, também existe o acompanhamento individual que eu faço. Essa foi a última sugestão, então agora em outubro a gente começou, tá chegando o verão, então a sugestão foi um plano 90 de espaço, tá? Então aqui eu só coloquei o controle de acesso e novos clientes, como que esses clientes vêm. Tem muita gente trabalhando Insta, Face, promoção, traga um amigo, várias promoções, batalha naval. Então aqui é para a gente saber quais são os indicadores, né? O que mais tem atraído as pessoas. Por quê? Uma coisa, gente, que eu tenho falado bastante nesses, a gente tendo trocado ideia com as meninas, que a gente percebeu ao longo do tempo, é que as pessoas estavam fazendo também bastante coisa, bastante ferramenta. Era ferramenta. Eu trabalho com Face, aí trabalho com Face, eu trabalho com lista de transmissão, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. E aí tinha muita gente que estava perdida. E aí no grupo a gente conseguiu identificar isso e focar mais naquilo que as pessoas eram boas, né? Então a gente tem percebido bastante isso. O que você é bom em fazer? Então, a gente colocou essa meta no grupo. E não ficar mudando, que é o que eu falo para as meninas, não coloca o biquíni, porque eu até brinquei com elas, eu falei, alguém chega, vai dar um treinamento. É muito legal a gente aprender com as pessoas, mas você tem que saber que aquilo que você está fazendo, se está indo bem, não muda a ferramenta. Senão você fica louca atirando para todo lado e a gente não faz de forma profissional. Você não controla número, porque quando você está fazendo um monte de coisa. Então, nesse acompanhamento, eu brinquei que se chega alguém lá e fala, ganhei 10 mil reais porque eu fiquei ali no farol de se você botar o biquíni, você vai fazendo. Porque algumas meninas se identificaram com algumas coisas, passaram a focar nisso e estão tendo resultados legais. Então, assim, não é só um acompanhamento, eu tenho visto a evolução delas e elas também têm visto essa evolução. E a gente descobriu tudo isso junto, isso que é legal. Então, tem sido um trabalho muito, muito gostoso de fazer. Então, nosso plano agora, a sugestão foi o plano de espaço, então é encher espaço, tá? E esse acompanhamento com a equipe, gente, eu faço toda semana, então a gente faz toda semana, toda semana.
né? Começou com a minha chegada aqui, como eu falei para vocês, foi tomando forma, hoje tem números, tem dados, né? Vai fazer um ano agora em novembro que a gente começou o grupo. Uma coisa que eu faço também, além, como eu falei para vocês, não é só o grupo, mas tem individual. Então, tem pessoas que não estão no grupo, mas eu faço acompanhamento individual. Paty, pode falar comigo? Quando vê, eu estou fazendo Zoom com essa pessoa, está trocando ideia comigo. E eu sempre promovo, gente, o tabulador. Eu sempre falo, ó, você já falou do seu tabulador? Não, Paty, já falei, eu só queria trocar ideia com você, então não é que isso exclui a mentorização de ninguém. Eu sempre falo, eu estou aqui, como é que eu posso te ajudar? E sempre transparente, porque isso não substitui nada, gente. Não substitui nenhum treinamento presencial. Eu sempre falo isso, não substitui nenhum treinamento presencial. Não substitui a mentorização que você recebeu, os conselhos que você recebeu da pessoa que te mentoriza, do seu patrocinador. Então, a gente sempre deixa isso muito transparente, tá? E aí, aqui eu coloco algumas fotos, né, que a gente faz toda semana aí o grupo, as pessoas que participam. Então tem algumas que é individual, a Dalva ela não tá nesses grupos, ela fez individual com a patrocinadora dela. E aí as meninas aí, ó, então toda semana. E aí a gente faz uma coisa super legal, porque eu falei, gente, não sou eu que tenho que falar, né? Na verdade, quem tá no dia a dia são vocês. Então vocês precisam compartilhar o que vocês fazem. Aí eu vejo as fotos, eu me emociono. Porque é muito legal esse trabalho, muito, muito, muito bom estar perto de vocês. Desculpa. Bom, e a gente aprende todo mundo junto, eu aprendo com elas, né? E a gente está com um trabalho super legal. Agora foi até a sugestão delas de falar assim, Paty, vamos colocar quem está se destacando, quem tem alguma coisa para compartilhar. Gente, tem sido tão legal. Hoje, aqui as flyers, então não sou só eu que falo no Zoom. Pelo contrário, eu falo menos. Quem fala são elas que falam. Então, a gente vê por conta dos números, dos indicadores, a gente consegue ver alguém se destacando em alguma coisa. Então, a ideia é compartilha. E tudo isso vem porque elas marcam os números. Então, a Lussandra, ela compartilhou, foi super legal. Ela falou da rotina dela, que é uma rotina maluca lá, e como ela se destaca, é impressionante, ela é inspiração. E falou da superação, de números, de controlar, ela não controlava, é super legal. Então, elas compartilham isso, e as meninas adoram. Ixi, tem chororô, imagina, uma sala cheia de mulher, gente. Então, às vezes rola, né? O pessoal começa a chorar, se emociona com as meninas, é muito legal. Hoje a gente fez um Zoom, né, do plano de 90 dias. Eu me surpreendi aqui com a Bia, que deu uma aula, nossa, super desenvolta, assim, para falar, que legal. O Will, que deu uma aula incrível, eu falei que ele era bendito fruto entre as mulheres, porque só era ele na sala, um monte de mulher e ele lá. E ele deu uma aula incrível, inclusive surpreendeu a gente com uma aula sobre como trabalhar em casal, que foi fantástica. Daí a gente tem a musa do colágeno, que é a Elisa, assim, que surgiu, ela fez um Zoom com a gente. Então, elas dão aula. Então, isso é muito legal, porque, como eu falei para vocês, não é uma coisa, é a Paty que está fazendo. Não, elas vêm na prática ali, elas estão fazendo. Não fica distante, né? Eu falo isso porque às vezes a gente vê algum líder dando aula, mas é porque ele já é assim, né? E não é. Na verdade, é vocês que fazem a diferença, vocês que estão no dia a dia, né? Que pode falar melhor, às vezes, que a gente, o que está acontecendo e como que vocês superam isso e como que faz a diferença no negócio de vocês. E aí, além disso, né, a gente também fez agora um grupo até de resultado. Então, até isso tem, gente. Temos um grupo aí com as meninas em busca de novo resultado. A Edna, vocês viram, né? A Edna agora só tem cabelo. Então, assim, tá super magrinha, usando quase 36, né? Tem um monte de gente aí com resultado novo. Então, a gente também criou um grupo de coach para resultado novo. Então, a gente tem feito esse acompanhamento também. Tem sido muito bacana, porque daí construir resultado novo, com as dicas da Ju Cardoso, né? Então, tem sido bom também, em busca desse resultado novo. E eu acho que é isso, gente. Esse trabalho à distância tem sido muito gostoso. Deixa eu tirar aqui da tela. Peraí. Depois eu vou para a tela. Ah, peraí. Stop share.
Tem sido muito gostoso para a gente, assim, para mim tem sido muito bom estar perto, acompanhar, né? Eu falo assim, às vezes eu lamento os novinhos que eu não conheço, né? Porque eu gosto de conhecer todo mundo. Até o pessoal do grupo da Thaís estudando eu conheço, e a gente se fala. Então, assim, é muito bom isso, para a gente tem sido gratificante, né? Saber o que está acontecendo, né? Saber o que está acontecendo com o negócio das pessoas. E saber que, de alguma forma, a gente pode ajudar, né? Não é que a gente está aqui na Itália e, imagina, o grupo está lá, e não é assim. Então, tá perto de vocês, isso é muito bom. Fora que também, como é que fala a palavra? Continua motivando, né? Eu que estava todo dia no negócio, eu lembro, no começo, para vocês terem uma ideia, às vezes eu batia shake aqui em casa, eu chorava, lembrando do espaço. Eu queria bater shake para alguém. Então, assim, tem sido muito bom. Isso motiva a gente, tá? Isso inspira a gente a estar mais perto, a seguir adiante. Então, isso é muito bom. Acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver. Como é a sua avaliação online pela primeira venda? Então, a avaliação online, eu faço assim, eu peço para pessoas pesar. Então, eu peço para ela se pesar. Por exemplo, a Sandra, ela se pesa, eu falo para ela tirar a medida do umbigo e da cintura, né? Então, ela passa para mim esse número e eu controlo, é assim que eu faço. Tá? Então, é simples, não é, só não faço muita coisa, né? Não dá para medir pescoço, essas coisas. Então, barriga, cintura e faz a balança dela. Daí não dá para promover a bioimpedância. Eu só promovo o peso mesmo para a pessoa quando vem da distância. Então, à distância eu nem falo do scanner corporal. Eu só falo mesmo da balança normal, tá? Acho que é isso. Bom, e só para terminar, então, não sei se vocês têm alguma pergunta. Tem só um slide final, tá, Rô? Fique à vontade, Paty. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, escreva. Acho que fica mais fácil. Fica à vontade, Paty. Tá. Não, era isso. Deixa eu só, então, colocar a última tela aqui, só para finalizar. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me perguntam, só para eu não deixar passar. E a festa shake que você fez com as novas supervisoras, que você usou sempre os contatos, e a festa shake aconteceu do mesmo jeito? Aconteceu. Teve uma o Fred lembrou aqui, teve uma festa shake que eu dei suporte, tá? Não tava lá, mas uma supervisora nova e ela queria, Paty, eu preciso fazer uma festa shake. A gente tinha colocado no plano de fazer festa shake. E o suporte foi todo online. O que eu fiz? Eu passei, a Marcela criou uma lista com todo, eu tenho bem antigo isso. Eu só atualizei. O que precisa para fazer uma festa shake? Então, o que ela precisa comprar, o que ela precisa fazer, tudo isso. Aí eu passei toda essa lista para ela se programar. Daí eu mandei áudio, a gente fez um Zoom também, eu fiz um Zoom com ela, a gente conversou. Passei áudio, passei material da própria Herbalife, da Valdete Cristóvão, falando sobre festa shake, passei o link para ela assistir. Eu falei, olha, assiste, dá uma olhada. E falei que o básico, eu falei, festa shake você tem que apresentar a pasta. Ela até queria apresentar na TV, eu falei, então tá, você vai apresentar na TV a pasta, o arquivo da pasta. Então rolou a festa shake, mesmo assim, né, eu passei todas as informações para ela. Então é aquilo que eu falei para vocês, o suporte é possível, né, mesmo estando à distância, né? Já dei aula de pasta para as novas, eu dei aula de pasta, fiz lá, tudo igual eu tô fazendo aqui com vocês, aí eu faço pelo vídeo. A diferença é que a gente não se toca, né? Principalmente eu que gosto de ficar apertando as pessoas, eu não toco. Mas tudo bem, dá para fazer por vídeo. E tem acontecido. Não tem segredo, gente. É simples assim. O bloqueio é mais nosso. O bloqueio é mais nosso, né? De fazer. Hoje, quando alguém fala, eu quero saber sobre isso, eu falo, vamos marcar uma apresentação. E eu apresento. No começo dá aquele frio na barriga, como tudo que a gente faz, né? No começo. E depois vai. Então, hoje, para mim, comunicação é normal através de uma tela de computador e uma tela de celular. Hoje funciona super bem, tem fluído. Então, bem satisfeito, né? Mas, claro, quando a gente estiver aí no Brasil, vai ser bom estar perto, beliscar, apertar todo mundo, né? Enquanto isso, a gente só fica vendo as carinhas e ouvindo a voz de vocês, que é muito bom. Alguém mais? Não. Então, eu quero compartilhar esse último slide, tá? Cadê? Ops.
Bom, então assim, né, finalizando o convite de vocês, eu queria agradecer. Ai, meu Deus, eu choro. Então, como eu falei, gente, todo esse trabalho, esse pouco que eu faço à distância, é, é uma coisa que eu fico feliz de fazer, de participar, tá perto. Acho que é a gravidez, né, que me deixa assim. Tô para ganhar, tô chorando muito. Mas não substitui a escola de coach, imagina, não substitui o STS, não substitui nada. É só uma assim, como eu posso te ajudar? Igual a Marcela ensinou, como eu posso te ajudar? Então foi isso. E eu acho que no final eu recebo mais do que vocês, porque eu tô perto, adoro ver a carinha de todo mundo, conversar. Nossa, eu tô perto hoje de gente que eu nem tava tanto, né? Como eu falei. Hoje estou mais perto do que antes, né? Então, a gratidão aí pelo sistema local, né? A Márcia e o Joandre lá em São Paulo, que fazem total diferença com a escola de coach, junto com o Tuti, os SP Tóquio, nossa, que estão ali, todo mundo junto, vocês fazem a diferença, né? Então, obrigada pelas reuniões semanais, pelos jantares de negócio, pelo grupo de foco que vocês fazem, por tudo que vocês fazem, né? Com toda a equipe. Então, vocês fazem total diferença. Então, obrigada. Né? Sem esse suporte, com certeza, muitas coisas ficariam, faltariam. Então, a gente não faz falta, porque no sentido de, não é porque a gente não está aí que as coisas não acontecem. As coisas acontecem com a gente estando ou não estando. Então, isso graças a vocês, né? E os líderes que suportam a gente também apoiam, né? Que não é da nossa linha. Então, a gente tem a Thaís e o Dani, né? Que não tem nem o que falar. Eles estão em Alphaville, eles cuidam das pessoas da nossa equipe, que fazem parte do time, né? Do nosso time, tá lá e para eles não faz diferença, né? Como disse a Luana numa mensagem que ela mandou para mim por áudio. Nossa, eu fui falar para o Dani que ia participar de uma promoção e que não podia. Ele falou, como assim você não pode? Que palhaçada é essa? Você faz parte do time, todos estamos juntos. Então, assim, ouvir isso, né? Esse carinho pela equipe é muito legal. Então, obrigada, Thaís e Dani, por tudo que vocês fazem aí, né? E, claro, aos nossos patrocinadores, a Mai e o Feu, né? O nosso presidente, né? O Rô, que faz total diferença, junto com o Paulo, toda essa liderança do FR Time e os outros tabuladores. E gratidão e carinho por todos da nossa equipe, gente, porque vocês são demais, vocês fazem a diferença, né? O barco continua, porque todos vocês continuam remando,